salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Não sei vocês, pessoal, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que me intriga muito, é justamente essa, né? Porque sonhar virou um motivo de piada no Brasil, né? Eu não consigo entender esse tipo de situação, né? Porque eu já trouxe, né, um vídeo sobre ter mentalidade de rico mesmo não sendo, né? É lógico que esse tipo de situação irá causar inveja, né? Mas de qualquer forma é o que eu acredito que é melhor para mim, compreende? Mas isso, o que eu falo aqui, não necessariamente vai valer para todo mundo, né? Vai valer para algumas pessoas, não vai valer para outras e está tudo certo, né? O ponto é que eu não consigo entender que essa questão de satirizar quem sonha, não, porque somente o rico pode sonhar, quem que não é milionário não pode ter esse direito, né? Então quer dizer, pessoal, uma inversão de valores sem procedente, né, pessoal? Quer dizer, sonhar agora é proibido, né? Sabe, são questões assim que não fazem sentido para mim. Não faz sentido para mim, né? Eu prefiro, já até postei na minha aba comunidade daqui do YouTube, eu prefiro ser um louco sonhador do que um invejoso falador, né? Porque o que tem de gente que aponta o dedo para você dizendo que tu tá errado nesse país, não tá na história. É esse o ponto, pessoal, é esse o ponto. As pessoas já não têm mais noção do que é o certo e errado, né? E tem gente que quer se achar o supra-sumo da razão o tempo inteiro, né? Quer achar que tá certo, né? Tu tá errado, né? Pessoal, eu prefiro não debater. Eu prefiro deixar essas outras pessoas com razão e seguir minha vida. Tá? Elas estão com razão, prefiro deixar elas com razão e tá tudo certo, né? Prefiro viver para mim mesmo, mesmo que esse fator incomode, do que viver para os outros, porque viver para os outros iria me incomodar, compreende? É sobre isso que se trata, né? Então, o sonho só é permitido para quem é rico, né? Eu nunca entendi essa sátira que fazem de pessoas que são muito sonhadoras. Eu nunca entendi, como se fosse algo assim nebuloso, uma questão que deveria ser negligenciada, né? A pessoa deveria se conformar com a vida que leva. Isso é efeito justamente do conformismo onde as pessoas vivem atualmente. As pessoas não querem mais almejar questões maiores. Elas querem se ater somente as vidas muitas vezes medíocres aos quais elas vivem. Elas não querem sair de uma zona de conforto, porque sonhar também causa assim tu sai da zona de conforto sonhando, né? Não é só fazendo. É lógico que tem a atitude que tu possa vir a ter, renúncias, né? Atitudes que tu possa vir a ter
que possam te causar ali, né, possam ser sacrificantes, mas ao mesmo tempo pode te elevar, compreende? É esse o ponto, pessoal. Eu nunca entendi isso, porque eu acredito que isso parte de pessoas assim que não querem ver os outros bem, elas querem te ver bem, mas não melhores do que elas, compreende? É sobre isso que se trata, né? Enfim, pessoal, eu acredito que hoje em dia, né, o que mais tem são pessoas que falam mal uma das outras, né? É esse o ponto. É esse o ponto. Porque a gente vive num país muito fofoqueiro, né? Muito fofoqueiro, onde há ali certos grupos, se tu não se encaixar nesses grupos, não. Tu é o dissidente, então tu tem que ser easy, espaço, crado, né? É esse o ponto, né? E é lógico, né, pessoal? Por mais que a gente não esteja num país que é rico, né? Eu até estava conversando com meu pai sobre isso, né? Ele até discorda de mim, né? Não sei se ele já se alinhou comigo, mas mesmo que a gente não esteja num país rico, eu acredito que a gente não pode ser privado jamais de sonhar com voos maiores. Eu, por exemplo, penso muito em sair do Brasil, né? Para ter mais dignidade, a infraestrutura, segurança, compreende? Porque o Brasil é um país que hoje em dia os problemas eles estão mais acima do que questões positivas, compreende? É sobre isso que se trata. Os problemas daqui do Brasil eles se sobrepuseram a questões assim que seriam mais positivas, né? E eu vejo que muitos dos problemas que o Brasil tem atualmente eles não têm solução. Ele não tem solução. A não ser que hajam assim, haja um contorno assim, haja uma reviravolta assim, muito, assim, muito assombrosa, vamos dizer assim, muito radical, né? É esse o ponto. Então, o sonho não tem que ser somente uma questão dos milionários, jamais, né? Inclusive é uma questão que a gente deveria se espelhar neles. É lógico que em tudo a gente não pode se espelhar nos milionários, até porque tem muitos milionários hoje em dia que estão em depressão. Porque realmente dinheiro não é tudo. Quem acha que dinheiro é tudo tá enganado. A gente não pode ter idolatria a questões materiais, jamais. A gente tem que procurar felicidade em questões simples, né? E isso é o que indica, não só eu, né, mas as pesquisas, né? Só vocês verificarem os países mais felizes do mundo, né? E os países que são mais felizes do mundo são os que mais sonham. Vocês podem reparar. Agora, eu não vejo nesses países ricos pessoas ostentando, né? Não vejo pessoas tacando música, entre aspas, alta, importunando os outros, compreende? Eu não vejo isso, né? As pessoas devem acreditar, né, que aqueles países ricos são os mais esbanjadores, sendo que não é o que a gente vê na realidade.
logicamente que sonhar é diferente de ostentar, totalmente diferente de ostentar, totalmente diferente dessas questões mundanas que a gente vê principalmente aqui no Brasil. Sonhar deveria ser uma questão positiva, né? Mas hoje em dia virou um motivo assim de sátira, compreende? É sobre isso que se trata. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Né? Inclusive, né? O sonhador demais, né? O sonhador demais dizem que ele é utópico, dizem que ele vive numa ilusão. Novamente, pessoal, prefiro ser um louco sonhador do que propriamente ser um invejoso falador, né? E o que mais tem nesse país é invejoso que quer o tempo todo arrumar uma maneira de te denegrir, né? Realmente conversas bacanas são raras hoje em dia. Não só isso, né? Amizade mesmo, principalmente no plano real. É sobre isso que se trata, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Então o sonho não pode jamais ser negligenciado e logicamente ser visto como um fator muito positivo. É sobre isso que se trata. Valeu, até a próxima.